aqui na Unifax, no campus da Paralela, e iremos entrevistar alguns alunos da área de TI para saber se os mesmos conhecem sobre o RMI. Boa noite, tudo bem? Eu sou do programa de Tecnologia. Gostaria de saber se os mesmos usam a área de TI. Sim. Vocês conhecem sobre o RMI? Não. Você conhece? Então convido vocês a aprender conosco no Minuto Tecnologia. Vamos lá? Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma edição do programa Minuto Tecnologia. E hoje aqui presente o especialista em Java, Marcos André, da empresa Tech Solution, e veio mostrar aos nossos telespectadores, em especial aos nossos estudantes da área de TI, a respeito do RMI. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui conosco. Para iniciarmos, o que é o RMI? Bom, o RMI é um mecanismo de chamada de procedimento a objetos que estão remotos. Então, ou seja, RMI é a sigla para Remote Method Invocation. Então, assim, é um mecanismo para permitir a invocação de métodos que residem em diferentes máquinas virtuais Java. Então, assim, o JVM pode estar na mesma máquina ou pode estar em máquinas diferentes. Então, em ambos os casos, o método pode ser executado em um endereço diferente, mas o processo de chamada será o mesmo. Bem, professor, e qual o principal objetivo dessa criação? O principal objetivo para os criadores do RMI era permitir os programadores a desenvolverem programas distribuídos Java com a mesma sintaxe semântica usada em programas não distribuídos. Então, para isso, eles tiveram que mapear cuidadosamente classes e objetos que trabalham em uma única máquina virtual, uma máquina local, e transformar isso em um novo modelo, que seria em classes e objetos trabalharem em um ambiente distribuído. Então, assim, os arquitetos tiveram que definir como os objetos se comportam e como e quando exceções podem ocorrer, como memória é gerenciada e como os parâmetros são passados e retornados de métodos remotos. Entendi, professor. Bem, existe alguma tecnologia parecida com o RMI? Existe sim. Existem duas outras tecnologias que se assemelham muito com a do RMI, que são a Cobra e o .NET Remote. Então, assim, a .NET Remote é a tentativa, né, da Microsoft fazer uma tecnologia igual à do RMI. Já a tecnologia Cobra é divulgada há mais tempo e possui a vantagem de possuir bibliotecas em diversas linguagens. Assim, um objeto Cobra pode ser utilizado em várias linguagens diferentes. Então, assim, o RMI foi feito exclusivamente para o Java. Já o Corda pega diferentes linguagens. Bem, entendido. Por que dizem que o coração do RMI são suas interfaces? Porque assim, o RMI é baseado em um importante conceito, que seria o quê? A definição do comportamento e a implementação do comportamento são conceitos separados. Então, assim, o RMI permite que o código que define o comportamento e o código que implementa o comportamento permaneçam separados e rodarem em máquinas virtuais Java separadas. Então, o que seria isso? Então, em RMI, a definição do serviço remoto é codificada em uma interface Java. A implementação do serviço remoto é codificada em uma classe. Então, assim, a chave para entender o RMI é lembrar que as interfaces definem o comportamento e as classes definem a implementação. Então, a classe que implementa o comportamento roda do lado do servidor, RMI, e a classe que roda no cliente atua como um proxy para o serviço remoto. Bem, professor, neste exato momento, iremos projetar aqui na tela, de uma forma ilustrativa, a questão do funcionamento desta arquitetura, para que nossos telespectadores venham entender melhor este conceito. Bom, na tela nós temos a arquitetura RMI e a gente pode ver que de um lado temos o cliente, o stub, o RRL e a camada de transporte. Também temos o lado do servidor, que fica o servidor, o skeleton, o RRL e a camada de transporte. Então, assim, na parte do cliente, o cliente faz uma chamada para o stub e o stub age como um proxy para o objeto remoto. Então, isso significa o quê? Que a função do stub seria iniciar a conexão com a virtual machine que contém o objeto remoto, escrever e transmitir os parâmetros para a virtual machine remota,
esperar pelos resultados da invocação do método, ler os resultados retornados, retornar os valores ao objeto que executou a chamada. Depois disso, o stub passa para o RLL, que significa Remote Reference Layer. Então, essa camada ele identifica o tipo de servidor, se é unicast ou multicast. Lembrando que o RMI só trabalha com unicast servers. Então, isso significa o quê? Que não pode haver nem replicação, nem duplicação do objeto. Nessa camada, também nós temos um objeto que se chama Remote Reference, ele passa as requisições para o servidor. Esse objeto, nessa camada, ele identifica o método para a transferência dos arquivos, que pode acontecer de diversos tipos. Pode ser um objeto local, ou pode ser um objeto remoto, ou pode ser data types. Então, assim, nessa parte é que ele faz um procedimento chamado marshalling, que significa colocar junto os parâmetros e os cabeçalhos e enviar um método a partir do Remote Reference. Então, assim, quando um objeto é remoto, ele faz esse marshalling e ele quebra esse objeto para passar para o outro lado da camada que fica lá no servidor. Chegando finalmente na camada de transporte, que é responsável por prover a conexão entre o cliente e o servidor. Bom, já chegando no lado do servidor, nós temos o processo inverso. Ele chega na camada de transporte, né? E lembrando que na camada de transporte ele utiliza o protocolo TCP/IP, sobe para o RRL e chega no skeleton, que faz o processo inverso, que seria o one marshalling, que lá ele fez o marshalling para quebrar os objetos. Aqui ele faz o processo contrário, que é recriar os objetos. Então, assim, aí o que acontece? Quando um cliente faz uma chamada para um objeto no servidor, o servidor abre um socket só para aquela chamada. Se outro cliente requisitar outro objeto, o servidor vai criando um socket exclusivo para aquela chamada. A porta que é utilizada para fazer essa conexão é a 1099, essa é a porta padrão. Também temos o que se chama RMI Register, porque cada objeto tem uma interface definida e cada objeto recebe uma implementação. E essa classe que a gente já estudou fica no lado do servidor. Onde o cliente pega a referência do objeto, fica lá no RMI Register. Então, assim, quando o servidor cria um objeto, ele coloca o objeto remoto nessa aplicação RMI Register, que é um namespace. Os objetos são colocados lá com a referência e com nome únicos. Então, o objeto lá ele tem nome únicos, que se chama binary names. Então, quando o cliente quer saber uma referência de um objeto, ele tem que saber o binary name. Então, ele vai lá, procura no RMI Register pela referência do objeto, pelo seu binary name. E o RMI Register manda a referência para o cliente e aí ele tem a referência do objeto no lado do servidor. Eu espero que tenha explicado como é que funciona a arquitetura do RMI. Marcos, grato pelos seus esclarecimentos sobre RMI. Também agradeço na audiência dos nossos telespectadores e ficamos por aqui.